Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre gêneros literários. Eu sou a professora Marcela e te convido para, ao final desse vídeo, aprender um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá? Então, os gêneros literários são uma divisão que não é recente, proposta pelo Aristóteles, lá na Grécia Antiga. Ele, no seu livro A Arte Poética, quis entender um pouco mais sobre as manifestações literárias que são tão complexas e propôs essa divisão. Segundo ele, os gêneros literários são o lírico, o épico e o dramático. Para a gente entender cada um, vamos pensar em algumas características. O lírico é aquele que fala sobre sentimento. Todo texto, então, que revelar uma sentimentalidade como predominância vai ser lírico, mas não só. Por convenção, o texto lírico tem um formato específico que é a poesia ou poema, são sinônimos. Então, se eu tiver sentimentos em forma de poesia, eu estou diante do texto lírico. O gênero épico são as narrativas. Essas narrativas precisam da presença de um herói, ou seja, alguém que será o responsável por esses feitos narrados. O texto dramático são aqueles que são feitos para encenar, ou seja, para o palco. Pode ser uma peça de teatro, um filme, uma novela. Todos esses pertencem ao gênero dramático. Para entender melhor, o texto lírico também tem suas subdivisões. Por exemplo, eu posso ter poema lírico, que, como a gente já viu, é aquele que vai falar de sentimento. Como exemplo, eu vou encontrar o soneto, um clássico lá da obra camoniana. Mas eu também tenho poemas que são épicos, ou seja, poemas que vão contar histórias. Os mais comuns são as epopeias, entre elas os Lusíadas, também do Camões. E eu tenho também poemas dramáticos, ou seja, poemas feitos para serem encenados. Na obra do Gil Vicente, por exemplo, O Alto da Barca do Inferno, a gente vai encontrar esses exemplos. No gênero épico, eu também vou ter os subgêneros. O mais comum, derivado aí do próprio título, né, é a epopeia. A gente vai encontrar em Os Lusíadas, conforme eu já falei, mas nos Lusíadas, o Camões vai se inspirar lá no grego Homero, autor da Ilíada e da Odisseia, epopeias clássicas, que contam a história lá da Guerra de Troia, né, e do Ulisses voltando para casa. Mas a gente também vai ter textos mais comuns no nosso cotidiano, como o conto, a novela e o romance. O que diferencia esses três são basicamente o tamanho e a profundidade e quantidade dos personagens. Contos são narrativas mais breves, de até 50 páginas mais ou menos. Novela, até 100, né, de 50 a 100. E romances são as narrativas mais longas, mais do que 100 páginas. Os personagens vão ser muito mais aprofundados, costumam ter profundidade psicológica. E a gente também vai ter a crônica e a fábula. São textos que promovem reflexão, sendo a crônica derivada a partir de um fato cotidiano e a fábula são as narrativas que a gente leu quando a gente era criança, como por exemplo a da cigarra e a da formiga, são feitos para educar, produzem uma moral. E por fim, o dramático, que tem como subgênero a tragédia e a comédia. Diferentemente do que a gente conhece hoje, comédia não tem que provocar o riso, ela apenas tem final feliz. E a tragédia, o oposto, não tem final feliz. A gente vai encontrar também como gêneros clássicos os autos, que são peças de caráter religioso. O Alto da Barca do Inferno é um exemplo, né, lá na obra do Gil Vicente. E também as farsas, que são peças de caráter profano, ou seja, não religiosos. Então, apenas retomando, os gêneros literários são três: o lírico, que são as poesias que falam de sentimento, o épico, narrativas que têm a presença de um herói, vão falar de guerra, por exemplo, e o dramático são os textos feitos para encenar. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Até mais!